E você também é muito bem-vindo aqui aos momentos de culto divino na casa do Senhor. E nós vamos começar então louvando, cantando. Primeiro o hino, assentados mesmo, o hino 391. Queremos dar louvor. O sábado chegou. Lento e calmo foge o dia.
a toda a congregação a entoar conosco o hino número 19, A Deus demos glória. Bom dia, feliz sábado, meus irmãos. Eu convido aquele que puder se ajoelhar para falar com Deus. Santo e maravilhoso é o Senhor nosso Deus. Estamos aqui, um pouquinho do teu povo, para te adorar, para ter louvores ao seu santo nome, Senhor. Porque só o Senhor é digno de toda honra e todo louvor, Jesus. O Senhor abençoe cada pessoa que aqui chegou. O Senhor abençoe também aquele que hoje não pôde estar aqui por algum motivo, o Senhor sabe. O Senhor abençoe ele também, Senhor. Abençoe a mensagem dessa manhã, que possa encher nossos corações, que saiamos aqui reavivados com a tua palavra. Nos abençoe, perdoe os nossos pecados e fique conosco durante esse sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém.
proteção sobrenatural. Por que adorar a Deus hoje? Alguma vez você já experimentou o livramento de forças sobrenaturais através do poder de Deus? Quando era jovem, Eric tinha pesadelos constantemente. Ele sonhava com ataques de animais estranhos que se pareciam com algumas das divindades adoradas em sua cultura. Acordava frequentemente suando e chorando, e assim que voltava a dormir, os pesadelos continuavam. Para piorar as coisas, a família de Eric escutava com frequência ruídos estranhos no telhado de aço de sua casa, como se houvesse alguém correndo ou uma pedra rolando. Eles estavam convencidos de que a sua casa estava assombrada e que as forças do mal iriam tirar a vida de seu filho. Os pais de Eric recorreram a todos os meios possíveis para garantir que estariam protegidos contra estes ataques sobrenaturais. Dentre as muitas estratégias que seguiam, eles levavam o rapaz regularmente até um sacerdote hindu para a realização de alguns rituais e, uma vez por ano, faziam uma peregrinação até a sepultura de outro sacerdote. Juraram não cortar o cabelo de Eric até que ele completasse 7 anos. No entanto, nenhuma dessas estratégias trouxe paz ao garotinho. Até que finalmente, seus pais resolveram recorrer à ajuda do Deus da Bíblia. Na hora de dormir, a mãe lia o Salmo 91 enquanto colocava suas mãos sobre a cabeça de seu filho. Gradualmente, Eric começou a associar uma noite sem pesadelos às orações que fazia antes de dormir. Ele se convenceu da existência de um Deus que é mais poderoso do que qualquer força maligna que o estava perturbando. Para se sentir completamente seguro e com a garantia do poder de Deus, Eric dedicou a sua vida a Jesus. Independente dos ataques malignos serem visíveis ou invisíveis, conhecidos ou desconhecidos, eles são uma realidade na vida de muitas pessoas. Mas todos os que se dedicarem verdadeiramente a Deus estarão seguros. O que te impede de se dedicar inteiramente ao Senhor neste momento? A mesma garantia concedida a Eric e Paulo, o apóstolo, também pertence a você. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ao adorar a Deus com nossos dízimos e pactos, coloque sua vida nas mãos de Deus, expressando gratidão pela sua proteção divina. Que possamos colocar nossos desejos por último e a Deus em primeiro lugar.
Gratos somos, Senhor, porque por a tua misericórdia e providência podemos aqui dizimar e ofertar, Senhor. Graças te damos, Pai. Abençoe o dízimo, abençoe as ofertas, abençoe também a todos que assim o fizeram com amor e respeito ao seu supremo nome. E também para que esse Evangelho se cumpra o nosso propósito, que é alcançar almas para o teu reino. Gratos somos, pedimos também que nos perdoe os nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, criança! Nossa, que baixinho! Ficou bem fraquinho? Ficou muito baixo, parece que vocês nem tomaram café da manhã. Vamos dar uma chance? Vamos. Bom dia! Bom dia! Nossa, que bonito! Ficou bem mais cordial. Hoje, na nossa escola sabatina, os juvenis adolescentes vão apresentar uma história muito legal. Verdade. Então, eu sou a Bá. Eu sou o Biro. E eu sou a Pó. E nós vamos começar a contar a historinha pra vocês. Verdade. Mas antes disso, eu preciso fazer uma pergunta. Quem tem medo de leão? Levanta a mão. Eu também tenho medo de leão. Eu tenho. Você não tem medo de leão? Eu não tenho medo de nada. Nem um pouquinho. Como assim todo mundo tem medo de alguma coisa? Deixa eu te contar uma história. Você na caminhada lá no morro? É, eu fui. Ah, é? Eu fui na floresta ir ao banheiro sozinho e eu vi um lobo de 1,60 m. Eu peguei ele pelo pescoço, dei uma rasteira e joguei ele no chão e até vomitou. Ih, não sei não, hein? É, tá com cara de mentirinha. É feio mentir, você sabe, né? Não pode nem exagerar um pouquinho? Ah, não pode não. Tá bom, desculpa, eu menti. Eu só fiquei sabendo, eu queria ter feito isso. Porque eu tenho muita vergonha de falar que eu tenho medo. Mas eu tenho muito medo de leão. Mas não precisa ter medo. Não? Não precisa. A historinha dessa hoje, a historinha de hoje é exatamente pra quem tem medo. Então, solta os Atenção, DJ! Medo de leão, levanta agora a mão. Medo de leão, levanta Crianças, estamos falando de leão. Na história me aparece o leão. É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo reproibido. Jogado foi
E aí? A gente voltou. Voltamos. Vocês gostaram da historinha? Eu adorei. Agora nós podemos ver que nós não precisamos ter medo se estamos com Deus. Verdade. Exatamente. Com muita oração, podemos vencer até um leão. E por isso, quando eu nós vamos fazer uma oração. Vamos. Então assim, todos Fecha os olhinhos, crianças. Senhor Jesus, muito obrigada por termos mais uma chance de falar da sua palavra, das historinhas da vida. Obrigado por ter nos ensinado que não precisamos ter medo, porque você está sempre nos protegendo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom, eu como venho aqui representar o departamento do Ministério Infantil e dizer que essa foi a apresentação do 13º sábado das classes dos juvenis e dos adolescentes. Então, eu quero parabenizar as crianças, as professoras, foi muita dedicação, vieram montar todo o cenário, ensaiaram, pintaram as crianças. Então, muito obrigada pelo trabalho. Continuar pedindo que os pais apoiem o Ministério Infantil, estudem a lição da Escola Sabatina com as crianças em casa, incentivem. Quando a gente faz ensaio, às vezes sexta-feira à noite ou alguma programação, tragam as crianças para ensaiar, que isso faz toda a diferença na vida das crianças e é isso que vai mantê-las, nos caminhos de Jesus, para que eles possam ser os nossos próximos líderes aí futuramente. Então, muito obrigada pelo esforço de todos. Um feliz sábado. Vou ficar aqui nesse cantinho aqui para poder ler com vocês, tá? Semana passada a gente fez um negócio que eu gostei bastante. Achei tão bonita a igreja cantar a capela. Vamos cantar de novo? Eu te amo, ó Deus, a capela? Cantar com o coração. Eu te amo, ó Deus, e no meu louvor, minha Irmãos, quantos aqui se alimentaram bem pela manhã aqui embaixo conosco? Nem todos puderam, alguns até falaram, não esqueci do café da manhã. Mas vocês ali que puderam comer um alimento saudável, não tinha nada de origem animal ali naquele alimento, só não tinha... alguém falava, ricota, não é ricota, era um patê de amêndoas que minha esposa fez, que lembra isso, né? Aí outra fizeram um guacamole maravilhoso, cadê a irmã? Lá embaixo, uma delícia de guacamole, todo mundo ajudou ali, tivemos outras coisas, um bolo integral de banana, muito gostoso também, a torta integral de legumes, para a gente provar um pouco que dá para buscar ter saúde através dos alimentos naturais. Eu comecei esse processo
fazem quase 10 anos. Eu tinha 21 anos. E ao final do sermão vocês vão entender o motivo pelo qual eu fiz isso. E antes da gente orar, quero só dizer que o objetivo desse sermão não é julgar ninguém, não é para a gente sair daqui preparado para falar da vida dos outros, é para uma reflexão individual, da qual eu mesmo também, pregador, preciso fazer. Eu estou sempre com os irmãos, comendo na casa dos irmãos. Irmãos, eu não gosto de julgar se alguém come isso, come aquilo, eu gosto de estar junto com vocês. É isso que importa. Come um arrozinho com feijão na casa aí dos irmãos, delicioso, e a gente fica muito feliz de estar com vocês na casa. É uma honra poder almoçar com vocês. Então, a mensagem que a gente vai trazer aqui hoje não é sobre isso, sabe? É sobre hoje saúde para o tempo do fim, envolvendo a nossa espiritualidade. E então que isso não interfira em nada do que nós estamos vivendo aqui, não é esse o objetivo do sermão. Eu vou me ajoelhar, mas aqueles que puderem acompanhar, ou quem não puder, pode ficar como está também. Pai querido, que privilégio estarmos ajoelhados mais uma vez na Tua presença. Pedimos a presença aqui do Teu Santo Espírito em nosso meio. Venha, Pai, cumprir a promessa do derramamento da chuva serôdia sobre nós. Queremos, precisamos desse poder na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós pedimos a Tua companhia agora, que os assuntos seculares ficam fora da nossa mente nesse momento e que nos ajude também a quebrar os preconceitos que nós temos também, ou não entendimento, mas que todos possamos juntos ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo conhecimento. É isso que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu fiquei feliz de ser nesse momento que a gente está trazendo esse assunto. Porque sempre quando eu trago esse assunto nas igrejas, eu falo um pouco de justiça pela fé antes. Para que ninguém entenda o assunto errado. É que nem quando nós vamos falar com nossos amigos evangélicos sobre o que nós guardamos os sábados, as pessoas vão achar que a gente é salvo pelo quê? Pela guarda do sábado. Não acontece isso? A gente vai explicar, não, irmãos. A gente não faz isso para ser salvo. A gente encontrou a salvação em Cristo Jesus. E a gente entendeu que Jesus nos pediu para guardar o sábado. Então, a gente faz por causa disso, por amor a Cristo. E toda vez que a gente vai falar sobre qualquer ponto da vida cristã, é isso. A gente não faz para se salvar. Ninguém é salvo por meio dessas coisas. Somos salvos unicamente pelo sangue de Cristo Jesus. Então, esses são os pontos importantes que eu queria abordar com vocês. Agora deixa eu ver se passa aqui. Talvez vocês não vão enxergar tão perfeitamente. Vocês desse lado conseguem ver? Sim. Então está ótimo. Saúde para o tempo do fim. E olha, coincidência. Semana passada eu falei sobre a volta de Jesus e nós estávamos nesse tema também na lição. E olha só o tema onde eu começo aqui o nosso estudo de saúde. Vocês vão entender o porquê, mas não foi algo proposital, mas o Espírito Santo sempre prepara a gente, né, para isso. Então vamos abrir a Bíblia de novo. Vocês estudaram a lição, já falaram, já leram um pouquinho sobre isso. Alguns poderiam até recitar de cor já, né, irmãos? Esse texto, de tanto que lemos essa semana, teve quase todos os dias ali, né? Apocalipse 14. Qual a importância de Apocalipse 14? Eu estava falando ali com meus irmãos da classe. Se você vê a mensagem, a extensão da mensagem é para quantas pessoas? Todo mundo. Faz referência a Apocalipse 10. No último verso do Apocalipse 10, pode abrir o Apocalipse 14, tá? A gente vou falar aqui, mas vocês não precisam abrir. Mas no último verso do Apocalipse 14 fala que esse evangelho também, ainda é necessário que profetizes a muitas nações, tribo, língua e povo, da mesma maneira. E qual é a mensagem do Apocalipse 10? O livrinho que foi aberto. Que parte da Bíblia tem um livrinho fechado? Acho que a gente já falou aqui sobre isso, para recordar. Daniel 8,14. Que ali o Daniel teve uma visão, o anjo explicou sobre tudo, só não explicou a mensagem de Daniel 8,14, que falava do santuário que seria purificado, o dia do juízo. E o anjo falou, fecha esse livro, que será aberto lá no tempo do fim. A gente voa quase 2.300 anos, 2.000 anos ali, quando começa então essa mensagem.
2.300 anos depois, de Apocalipse 10, falando desse livro que foi aberto e os resultados dela. E agora Apocalipse 14, quem prega Apocalipse 14? Fala um anjo, né? A gente vai ler aqui. Um anjo, mas que anjo é esse? Nós. Nós somos o mensageiro. Anjo é mensageiro no original. Pode ser de origem celestial ou humanos como nós. Então nós, povo remanescente de Apocalipse 12, 7, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus ou a fé em Jesus, prega essa mensagem de juízo, começando, mas não só de juízo, o evangelho eterno a ser dado a todas as criaturas. A nossa mensagem de juízo é primeiro com o objetivo de salvação, nunca com o objetivo de condenação. Os que são condenados, os que nunca aceitaram Jesus já estão condenados, não passam pelo juízo. Só passa pelo juízo aquele que tem a possibilidade de ser salvo. Lindo, né? Vamos ler agora então o texto depois dessa introdução. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, um detalhe importante aqui desse texto é que esse povo teria que falar sobre o quê? Como dar glórias a Deus. O que é dar glória? Me ajudem. O que é dar glória a Deus? Falar de dar glória a Deus ou é outra coisa? Pelo que ele fez. Sim, devemos dar glória pelo que ele fez, mas o que é a gente dar glória a Deus? Adoração, com certeza. Quando a gente canta, a gente está dando glória a Deus? Mas agora, vamos ver na Bíblia uma outra forma de dar glória a Deus. Abre a Bíblia aí, vocês, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Dá gosto de ouvir os irmãos abrindo a Bíblia, folhando, muito gostoso de ouvir. Todos juntos folhando a palavra do Senhor. O que diz então 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha só, irmãos, uma forma, e quem sabe a mais importante de dar glórias a Deus, é vivendo. Resumindo, é vivendo. Deus nos chama a dar glória de maneira viva, e envolve o comer e beber. Aqui fala, quer você coma, quer você beba, você não deve fazer para você mesmo. Você tem que fazer para quem? Olha, eu vou falar mais para frente o porquê que eu me atentei para este assunto aos 21 anos de idade. Mas vocês sabem, eu sou filho de gaúcho, viciado em doce. Eu pegava uma lata de leite condensado, jogava leitinho e Toddy dentro e depois do almoço. Por que um jovem de 21 anos de idade começa a se atentar por esse assunto? Irmãos, a primeira coisa que eu busquei fazer quando eu estava apaixonado por Jesus, quando Jesus me tirou daquele poço de lama da qual me encontrava. Quem sabe um dia eu conto meu testemunho para vocês, mas tem na internet aí, alguns já viram até, uma irmã, cadê a irmã? Ali, ela falou que viu, né? Do namoro à missão, está lá vendo a minha esposa no YouTube. Mas eu comecei a ler esse texto e eu pensei, no prato que eu sirvo, qual que é a pergunta? A primeira coisa que eu vou fazer o prato, o que eu faço? Falo, o que me agrada. É assim que eu devo fazer de acordo com esse texto? Como eu devo fazer, irmãos? Agrada a Deus? Só neste pensamento eu comecei a sofrer muito, só com ele. Confesso para você. Primeira vez que eu vi um vegetariano, eu olhei assim, olha, só de pensar em vegetariano me deu uma dor no estômago, assim, meu Deus do céu, eu não quero isso nunca para mim. Eu tinha pavor de pensar nessas coisas, pavor. Sinceramente, estou sendo sincero para vocês.
tinha preconceito, tinha pavor. Olha, era muito complicado para mim, que também tinha uma questão afetiva, né, por trás ali dos momentos que a gente passava com a família, nesses momentos de alimentação. Se você fala doce de leite, a primeira coisa que vem na minha mente era minha avó, quando fazia doce de leite naquele panelão gigante para vender, sentava os netos tudo em volta na fazenda e comia, rapava aquilo ali com a colher. Era maravilhoso, tinha momentos envolvidos, então eu não queria saber dessas coisas. Mas quando eu comecei a tentar que Deus se importa com essas coisas, eu comecei a orar: Senhor, muda o meu coração, porque eu não consigo. Muda o meu coração, porque eu nem quero ouvir. Essa é a realidade. Então, por isso que quando eu estou junto com vocês em casa, olha, eu não estou para julgar. Porque eu sou pecador igualzinho, tentado igualzinho a vocês. Tenho minhas lutas até hoje. Mas, queridos, a mensagem de Apocalipse 14, verso 6, não é uma proclamação apenas da palavra. É alguém que vive. Só poderá proclamar. Vocês leram o último texto da lição dessa semana, na sexta-feira? Com os rostos iluminados, santa consagração. Você percebe que eles estão envolvidos com o Evangelho Eterno? Eles viveram, eles se alimentaram do Evangelho Eterno. Então eles começam a proclamar aquilo com a sua própria vida. E faz parte chamar as pessoas a dar glória. Imagina se eu falo: gente, vamos todo mundo dar glória a Deus. A Bíblia fala: quer comais, quer bebais, quer façais tudo, fazer pela glória de Deus. Mas eu não faço isso. É algo a se pensar. É algo a se pensar. Se eu fui salvo por Jesus, eu vou querer glorificá-lo com a minha vida, para a honra e glória dele. Agora vamos falar um pouquinho desse assunto aqui importante. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria utilizar a obra médico-missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Por toda parte morrem pessoas à míngua de conhecimento da verdade que lhe foram confiadas. Os membros da igreja carecem de um despertamento para que possam reconhecer sua responsabilidade de comunicar a outra a sua verdade. Deus está clamando assim: olha, eu dei uma luz preciosa à minha igreja. Uma luz tão preciosa que muitos que ouvirem ela e seguirem não precisarão morrer. Nem a morte física aqui agora, não que nunca vão morrer, mas que não precisam morrer daquele momento, e também da vida espiritual. É muito interessante que durante essa nossa caminhada, a gente já visitou muitas pessoas, já palestramos em muitas igrejas, e eu lembro que tinha uma senhorinha que estava sofrendo muito, com muitas dores, problemas de intestino, sabe? A vida estava um fardo para ela, estava difícil. A gente fez uma programação dessa na igreja. Infelizmente agora a gente não vai conseguir terminar com a aula de culinária, mas vocês tiveram o café da manhã e vão ter também um lanchinho da tarde, pelo que minha esposa falou, né? Com o que tivemos hoje aí também. Então vocês vão poder ter, eles não tiveram, mas lá nós fizemos aula de culinária que queremos fazer com vocês ainda neste ano, tá? E aí essa senhora foi nessa aula de culinária. Ela comprou o livrinho lá que a gente tinha e começou a aplicar e aprendeu. Uma semana depois, a gente chegou na casa da nutricionista dela e a gente foi visitá-la e ela estava lá. Ela falou: meus filhos, você não tem ideia do que aconteceu comigo. Eu estou dormindo bem, eu estou indo no banheiro muito bem, eu estou super disposta. Ela tinha quase 80 anos. Eu estou muito feliz. Em uma semana. Queridos, nós temos um mundo repleto como hospital de enfermos, pessoas doentes, e com o conhecimento que nós temos podemos ajudar muitas pessoas. Por isso que Deus fala: é todo membro da igreja. Então quer dizer que todo membro agora tem que sair da sua profissão e virar alguém uma profissão de saúde? Esse termo aqui, médico missionário, não foi muito bem traduzido para o português, porque aqui temos a impressão que é algo médico, profissional, de alguém que faz enfermagem, alguém que faz medicina, mas não é isso. É assim: missionários com conhecimentos de saúde. A obra de missão com conhecimentos de saúde. E isso todo membro da igreja, que está escrito ali, pode e deve participar. Conhecendo sobre saúde e vivendo sobre saúde. Então vamos abordar um pouco mais. Olha só: Cristo não está mais em pessoa no mundo,
para ir de cidade em cidade, aldeia em aldeia, curando os enfermos. Ele não está mais aqui fazendo isso. Mas olha, comissionou-nos, porém, com o prosseguimento da obra missionária, médico-missionária por ele iniciada. Jesus, ele mais curou do que pregou. E para alguns ele até falou assim, vai e não peques mais. Não foi só para a mulher. Isso eu vou deixar para minha esposa falar mais à tarde. Mas ele fez isso, e ele fala assim, eu não estou mais no mundo, mas deixei os adventistas lá para fazer isso. Andar curando e salvando as pessoas. Será que nós temos utilizado dessa preciosa obra? Mas por que então essa obra médico-missionária? Pessoas estão morrendo por causa dessa ignorância. Pessoas que não precisavam morrer, poderiam ser salvos de suas doenças, estão morrendo mais cedo do que deveriam. Quantos pais, mães, deixam seus filhos antes da hora? Quantas pessoas queridas morrem sem precisar ter morrido? É claro que nós estamos no mundo de pecado, e até quem cuida da saúde morre, né? Todo mundo. Mas há muitos que vão antes da hora, sem precisar. E nós poderíamos ajudar essas pessoas com o conhecimento que nós temos de saúde. Eu vou contar algumas experiências aqui também. Ela revela o caráter de Jesus. Ela revela o caráter de Jesus. Por que ela revela o caráter de Jesus? A gente já fez isso algumas vezes. Mas, por exemplo, imagine alguém chega que está com muita dor de cabeça, você encontra uma amiga sua, ou uma pessoa, uma colega, digamos assim. Aí você aprendeu de saúde que o tratamento escalda-pés, não sei, quem já vai falar escalda-pés? Isso aí, irmão, vocês já estão sabendo. O escalda-pés é muito bom para dores, qualquer tipo de dor no corpo, mas muito bom para dor de cabeça. Porque quando você esquenta o pé, os seus vasos sanguíneos do pé se dilatam e você coloca uma toalha fria na cabeça, os vasos sanguíneos daqui da cabeça se contraem e aí o sangue é chamado para sair da cabeça, descongestionar e ir para os pés. Isso dá um alívio no corpo, além de aumentar a quantidade de células de defesa no organismo. Ele é bom para qualquer tipo de dor. Aí você fez isso nessa pessoa, aproveitou, fez uma massagem nela e a pessoa sai sem dor. O coração dela vai estar aberto? Quem, sem cobrar, faz isso por mim? A gente fez isso com uma prima nossa lá numa festa. Ela tomava remédio fortíssimo para enxaqueca e nada passava. A gente fez isso e ela passou. Ela ficou tão feliz. Imagina que tem alguém que tem um preconceito da mensagem. Vai ver atos de amor que revelam o caráter de Jesus. Jesus fazia isso. O leproso, ninguém encostava. Jesus encostava no leproso assim. Ele se sentia amado por ele. Esse contato com as pessoas trarão muitos que têm preconceito a perder esse preconceito. É uma obra de linha de frente. Eu falei ali na minha lição, eu tenho 2 amigos que estão no Oriente Médio como missionários. Um se formou em teologia, não quis ser pastor, foi para a missão. Não que pastor não seja missão, mas estou falando missão além mar. Foi lá para Marrocos, está lá com a família dele. O outro está no Egito, outro amigo nosso também. E lá não pode pregar de Jesus. O que eles fazem? Eles montaram um grupo de pessoas que cuidam da saúde, que falam sobre saúde, e várias ali pessoas muçulmanas estão indo com ele, convivendo com ele, então eles podem pregar através deste meio de entrada do Evangelho. Purifica o povo de Deus, também tem esse propósito da obra médico-missionária, limpar a nossa mente para que Deus possa se comunicar mais profundamente conosco e abre muitas portas. Como eu posso colocar em prática? Primeiro, vocês estão aqui, já é um bom começo, buscando conhecimento. À tarde, teremos aí uma mensagem, minha esposa vai falar, o tema vai ser as verdadeiras causas das doenças. E olha, não é algo que você costuma ouvir. A própria experiência dela vai poder contar um testemunho muito impactante, vai ser muito legal. Venham hoje, vocês vão gostar bastante. Convide as pessoas que vocês conhecem para ouvir sobre as verdadeiras causas das doenças. Viver na prática aquilo que já nós conhecemos. Todos nós, inclusive eu, temos que olhar novamente nossas vidas e falar, será que eu estou vivendo aquilo que eu deveria estar vivendo? Esse é outro ponto. Em escolas de treinamento, participar dessas escolas de culinária e etc. Daqui a pouquinho a gente vai falar algumas coisinhas que a gente já participou. Os casais que conhecem a verdade
que os casais que conhecem a verdade vão aos campos negligenciados, a fim de esclarecer aos outros. Aprendei, olha só, ou seja, tem um chamado para ser missionário em lugares que precisam. E fala assim: aprendei os princípios da reforma de saúde, para que possais capacitar e ensinar aos outros, lendo e estudando os vários livros e revistas sobre o assunto de saúde. Aprendei a tratar dos doentes e assim fazer um melhor trabalho para o Senhor. Que livros poderiam... Quem fala aqui que é o melhor livro para nós começarmos a ler sobre esse assunto? Quem falaria aqui? Conselho de A Ciência do Bom Viver. Esse é o principal. Esse é para onde você tem que começar, que fala da vida inteira. Não é só... Primeiro começa falando de Cristo, é lindo. Aí depois vai para o assunto de saúde, vai para o assunto... Vai aborda tanto. E os últimos capítulos são muito poderosos na parte espiritual. É fantástico aquele livro. Aí minha esposa, lendo esse texto, falou: olha, a gente quer se envolver, a gente quer conhecer a obra de saúde, a gente quer mudar e a gente precisa fazer isso. Foi interessante, quando eu conheci ela, foi a primeira jovem que eu conheci vegetariana que cuidava de saúde por um motivo espiritual. Eu falei: o que é isso? Que interessante. E aí que eu me atentei por este assunto também. Por ela também. Aqui eu e minha esposa, aqui deste lado, no Espaço Viva, ali no Jacareí, perto do Novo Tempo, no Espaço de Saúde, eu aprendendo a fazer granola. Eu passei um mês lá. Você aprende sobre muitas coisas, é muito legal. A parte de saúde, culinária, tratamentos de doenças, a parte de agricultura. E aqui minha esposa dando aula de culinária também numa igreja. Esse é o Espaço Viva. Um dos nossos professores foi o Arilton Oliveira naquela época, na parte espiritual. Aí eu e minha esposa aqui, as aulas, e aqui a apostila que a gente segue, a apostila do Light. Light está em todo mundo. E depois que você se forma no curso de 1 mês ou de 6 meses, tem como você ser missionário em todas as partes desse planeta. Filipinas, Mongólia, eu lembro que tem, Estados Unidos, Europa, Oceania. Eles estão em toda a parte do mundo fazendo um lindo trabalho. E você consegue se voluntariar, mas tem que fazer o curso antes. Esse curso de 1 mês ou de 6 meses. Em julho, inclusive, vai ter um. Na Bahia, que eu sei. Aqui eu não sei se vai ter por aqui perto, mas vai ter um na Bahia. Esse curso de 1 mês, muito legal. Depois disso, nós fomos para um lugar chamado Lifestyle Center Serra do Cipó. É um centro de mudança do estilo de vida. Um lugar onde as nossas vidas foram muito impactadas. Porque ali nós conhecemos histórias fantásticas. Querido, ali é uma clínica. Já há pessoas, a maioria não adventistas que vão ali. A maioria não adventista, mas há pessoas adventistas também. Ali tem jovens que fizeram esse curso, estão ali agora servindo como voluntários. Vocês conhecem lá, né? Sei que vocês conhecem, seu pai já foi lá bastante. Lá que eu conheci seu pai, o pastor Emir. Lá que eu conheci ele. Então, e lá, aqui em cima, é o curso que nós coordenamos de 6 meses para missionários. Tá vendo esse senhorzinho aqui? Tá ruim de ver, mas é um senhorzinho. Sabe quem é ele? Um pastor da igreja adventista se aposentou e ganhou para ir lá. Não, ele pagou, falou: eu acho que eu preciso descansar um pouco. Foi nessa clínica lá. Foi lá, passou por hidroterapia, massagem, no alto da montanha, um lugar maravilhoso. Pastor, tem uma banheira quente, aí depois tem uma banheira com gelo, que é boa também. Aí tem o banho quente com o banho frio. Olha, é maravilhoso. Ele foi lá, passou por todos esses momentos, mas ele ficou impactado de ver tantos jovens trabalhando ali, de maneira voluntária. Ele falou: eu quero ficar aqui, quero fazer esse curso. E ele fez o curso de 6 meses conosco e depois ficou servindo ali a vizinhança não adventista, que tinha uma comunidade de 3.000 pessoas não adventistas. E ele começou a trabalhar ali como missionário também. Muito legal, né? Aqui nós temos várias vidas que foram plenamente transformadas. Jovens chegando ali de um jeito e saindo de outro completamente. Porque ali, acima de tudo, há uma escola de caráter. Uma escola de caráter. Os alunos aprendem tanto essa parte de saúde, a parte de missão, a parte do aprofundamento bíblico para entender o porquê são adventistas. Por que acreditam nessas coisas. E ali eles se aprofundam nesse conhecimento. E também tem experiência prática na horta, na limpeza, cuidando dos doentes. Imagina, jovens de 17 a 35 anos, ou ele que tinha ali, acho que uns 60 anos. Chegavam pessoas lá com câncer, em estado terminal. Pessoas com diabetes, com feridas abertas. Eu lembro de uma pessoa que chegou com ferida aberta, bem grande por causa da diabetes, bem grande mesmo, que nada fechava aquilo ali.
Era algo horrível de ver, que dava para ver o osso. E aí esse jovem, junto com tinha médico lá, pessoas de saúde também, missionários ali junto, eles aprendiam a fazer esse curativo. Eu lembro que um dos nossos alunos aprendeu, ele tinha uma dificuldade, mas ele conseguiu vencer essa dificuldade, começou a fazer esse... Fedia muito aquela fedida, era horrível. E aí ele começou a limpar, passar ali, aí aplicava cataplasma de carvão por cima, com cuidado, com jeito. Depois, essa pessoa passou um mês ali, quase, mas antes de um mês, 2, 3 semanas, estava quase completamente fechado. Só diabetes, teve que parar de tomar remédio, porque senão ia dar hipoglicemia. Pessoas chegando ali, por exemplo, com câncer. A gente recebeu lá, vindo da Suíça, um jovem de 30 anos com metástase. A gente se aproximou dele, a gente fez amizade com ele, estava afastado dos caminhos do Senhor. E era a única esperança, porque na Suíça, estrangeiro não tem muita vez não. E ele foi demitido do trabalho, depois que adquiriu a doença, os médicos desenganaram ele e ele não tinha mais esperança, não tinha para onde ir. Enquanto via lá, ganhava muito bem, uma vida muito boa, mas depois que teve a doença, foi deixado de escanteio. Aí ele soube deste lugar e veio de lá, colocou em prática esses princípios de saúde que estão lá nos nossos livros. Tem que deixar guardado para quando a gente fica doente muitas vezes. Não deveria ser assim, deveria ser para a glória de Deus. Mas também, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, né? E nesse caso ele usou naquele momento de necessidade, aprendeu, começou a viver com os princípios, estava desenganado pelos médicos, foi embora, falei com ele já faz uns 1 ano, já faz uns 6, 7 anos que ele saiu de lá. Está vivo, a glória de Deus. O câncer parou de progredir. Que testemunho, imagina esses jovens vendo esse testemunho, o resultado de uma vida de pecado e o resultado da restauração. Pessoas também vão ali para descansar, ou tão... Eu lembro de um caso, eu passaria o sermão inteiro falando essa história, mas eu não posso, vou contar só mais um. À tarde teve mais testemunhos. Uma mulher batista com 14 anos de depressão profunda, já tinha ido tudo qualquer médico para tentar vencer aquilo ali. E aí, quando ela foi deixada ali, eu lembro que as estudantes ajudaram ela, porque ela chorava muito, eu não quero ficar. Aí o marido dela falou, você precisa, meu bem, fica aqui, vai dar certo. Aí ela ficou. No começo foi bem difícil. Ela começa a participar aula de culinária, palestras com os médicos, palestras com os estudantes também dão palestra, participando de todo o processo, as caminhadas todos os dias, o alongamento, o ar puro, a água, a hidroterapia, a alimentação saudável, 100% vegetariana, bastante salada, o jejum ali que faziam também no começo, sucos. Passou um pouco mais de uma semana. Aquela mulher nos corredores falava alto, eu fui curada e chorava de alegria. Ela falou que fazia mais de 14 anos que ela não tinha aquela experiência de vida. É poderoso. Isso é alguma das histórias. Eu poderia passar a tarde inteira contando as histórias do que aconteceu ali. Mas sabe de uma coisa? Assim deveria ser os nossos lares. As pessoas deveriam chegar até nós e falar, eu estou precisando de ajuda. Você fala, vem aqui em casa. Vou continuar o que eu estou falando agora daqui a pouquinho. Vou mostrar isso aqui. É outra escola que nós passamos. Aqui que nós fizemos o curso de 6 meses. A gente fez de 1 mês depois de 6 meses. Lei Esperança do Brasil. São ministérios todos com apoio para a igreja. Eu sei que tem ministérios aí que são dissidentes. Não é o caso desses. Todos têm apoio da associação local, etc. Trabalham junto com nossos líderes. Aqui é a agricultura. Eu vou mandar mais bela, orgânica do que eu já vivi. Vocês lembram da crise dos caminhoneiros? Eu estava lá. Fui lá fazer aula. Eu não estava estudando mais lá, mas estava na Serra do Cipó. Aí eu fui lá dar aula. Minha esposa estava na Serra do Cipó. E aí trancou tudo. E eu não tinha abastecido. Eu estava preso lá. Eu não tinha combustível suficiente para voltar até a Serra do Cipó, que estávamos umas 3 horas de viagem. 4 horas de viagem. E aí eu perguntei, eu estava ali como diretor, o Roselito, um homem missionário que estava ganhando muito dinheiro na Europa. Foi chamado para assumir esse lugar, deixou os seus ganhos e foi lá ser missionário, cuidar desse lugar. E aí lá eu falei, Roselito, se não entrasse mais nenhum alimento aqui, tem 30 pessoas morando aqui hoje, quantos dias você conseguiria sustentar essas pessoas, alimentar, só com o que tem aqui? Ô Marlon, sem plantar nada novamente, só o que tem aqui com o que vai dando? 1 ano. 30 pessoas.
Mas como a gente pode replantar, é infinito. Que legal, né? Comi tanto tomatinho cereja ali. Era quase uma praga ali. Dava simples ali, uma fartura. Muito legal, gente. Uma benção. E agora ali também é uma clínica natural, perto de Divinópolis. Outro lugar maravilhoso também que nós passamos é o projeto Reviver. Esse aqui de Capitólio. Eu sei que Capitólio tem o Ministério de Acidente, não é esse que eu estou falando. Esse é o presidente da missão ali do local. Não tem associação, é missão, né? Isso qual é o nome da missão. Ele foi e está mandando todos os pastores lá. Todos os pastores estão indo lá também. É um lugar da natureza, é o lugar mais impactante que eu já vi de beleza natural. E aqui era a nossa casinha lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no sítio também. E foi aqui, lembra que eu contei o testemunho do meu primo? Que ele veio, foi lá em casa? Foi nessa casinha. Nessa casinha ele passou um tempo conosco. Antes da conversão dele, ele passou 2 vezes. Quando ele se converteu e antes também. Ele era ateu, ele vivia de uma maneira bem diferente. Foi passar 1 mês lá conosco. Vivendo o que a gente vivia, comendo o que a gente vivia, cavando os buracos que a gente cavava, cuidando do jardim, sendo missionário, indo na igreja. E ele fala, cara, quanto que você cobra de mim para morar aqui com você? Ele queria morar com a gente. Queridos, esse é o propósito de Deus por nós. Ser um pedaço do céu. Sabe aqueles jovens que estão precisando de ajuda? Você chamar ele, vem cá. Sabe aquela, fica aqui no meu lar, vou te ajudar. Sabe aquelas pessoas que estão doentes? Você chamar para o seu lar, vem cá, come comigo. Deixa eu te ensinar como viver, para você ter uma vida mais saudável. Este é o propósito de Deus para a vida nossa. Vamos lá que a gente tem assunto legal para falar ainda. O conhecimento dos métodos de produção de alimento saudável que Deus concedeu ao seu povo como meio de auxiliar na manutenção da sua causa. Estes homens nos revelaram a negociantes mundanos, o qual estão utilizando para obtenção de lucro pessoal. Vender os bens divinos em troca do lucro pessoal. Ou seja, Deus deu um talento especial ao povo de Deus. Produção de alimentos naturais. Sabia? Você sabia que a maioria dessas grandes empresas de alimentação, muitas delas surgiram por causa dos adventistas? Foi os adventistas, a escola de Madison, que foi uma das primeiras multinacionais da parte de alimentação. Essa história está se referindo a este homem. Quem já comeu sucrilhos? Esse aqui já foi estragado, tá? Eu conheço. Tem muito açúcar, mas tem um lá que tem menos, né? Mas na época, sabe onde ele foi inventado? Deste lugar aqui, ó. Não dá para ver muito bem, mas é um hospital natural. Porque é um sanatório chamado. Era um lugar onde fazia todos os curativos, tratamentos eram feitos com hidroterapia, alimentação, etc. Esse foi considerado o melhor hospital do mundo. Do mundo. Quem é este homem? Kellogg. Chamado médico de Deus por Ellen White. O melhor médico do mundo. Quem sabe quem já consultou com ele? Rainha da Inglaterra. Ela já sabe aqui, parabéns. Henry Ford. E eu assistindo a história daquele um dos caras mais ricos da história, da Company Oil. Qual que é o nome? Rockefeller. Ele conta que ele estava quase morrendo, aí ele foi no médico, e era no mesmo ano que Kellogg estava ali, e eu assisti a biografia dele, que mandou ele cuidar da alimentação e outras coisas, e ele começou a viver muito mais. Eu acredito, não posso confirmar, mas eu acredito que foi Kellogg também. Tivemos o melhor médico do mundo, que infelizmente teve uma história triste depois. Mas ali dentro existia um laboratório de nutrição, um laboratório de alimento. E eles estavam tentando fazer um cereal matinal para as pessoas comerem de manhã. E aí saiu ali os sucrilhos de milho integral. A pasta de amendoim que alguns comeram hoje, foi o adventista que inventaram. Vários outros alimentos naturais. Nós que inventamos. Foi dado por Deus para nós, para a manutenção do povo. Mas eles, no caso deles ali, não sei como que foi, alguns falam que o irmão roubou, ou ele que vendeu. Sim, não era desse sucrilho, né? Que a gente falou aqui. Mas se tornou isso depois. Agora é uma empresa bilionária, que era para ser do povo de Deus. A grande crise está precisamente diante de nós.
Agora é o tempo de fazermos soar a mensagem de advertência por meio dos instrumentos que Deus concedeu para este fim. Lembremos que um dos instrumentos mais importantes, existem vários instrumentos, mas um dos mais importantes é qual? A obra médico-missionária. Jamais devemos perder de vista o grande objetivo que nosso sanatório foi estabelecido: a promoção da finalizadora obra de Deus na Terra. Hospitais, sanatórios, clínicas como Servis e outros têm um objetivo: levar essa mensagem final à Terra. Este foi o lugar lá que nós passamos. Olha, o Lifestyle Center Serra do Cipó. Não dá para ver muito bem, mas alguma coisa dá para ver. Um lugar onde realmente fazer esse trabalho. Muitos saíram dali no coração com a verdade para este tempo. Conheciam a graça de Jesus. Eu quero falar só de mais uma pessoa. Chegou ali também um homem com estado terminal de câncer, mas foi passado que ele estava num estado melhor do que realmente ele chegou. Ele chegou com as pernas inchadíssimas, dava para ver os tumores assim para fora do corpo dele. Nós estamos muito tristes. E quando ele chegou ali naquele estado, a gente viu que estava muito, muito longe de lá. Sabíamos que Deus era poderoso, mas aos olhos humanos aquilo não seria possível. Então nós, de maneira muito delicada, buscamos abordar o lado espiritual dele. Nós perguntamos: como está você com Deus? Eu não estou preparado. Eu não estou em paz com Deus. Com aquela voz de desespero. Passou os dias, fomos fazendo um tratamento com ele ali, mudando o estilo de vida, comendo bem. As pernas que estavam inchadas, que ele não aguentava pisar no chão, sumiu todo aquele líquido. Aí deu para ver a condição dele. Puro osso. A gente foi trabalhando. Lembro que no último dia foi numa quarta-feira, fui lá com ele, cuidar dele, fazer os tratamentos, colocar argila, carvão, deu terapia. E eu falei com ele: cara, como que você está agora? Eu senti a impressão que eu devia abordar esse ponto. Como você está em relação à morte? Mas eu falei de maneira bem delicada. Falou: eu estou em paz com Deus. Amém. No outro dia ele já amanheceu desacordado. Aí a médica pegou, colocou ele com o carro com a esposa, levou para o hospital e no caminho ele faleceu. Mas salvo em Cristo Jesus. Muito poderoso o testemunho do que acontece nesse lugar. Irmão, isso aqui não é nada nosso, mas eu coloquei aqui, porque aqui é um restaurante vegetariano e aqui é uma loja de produtos naturais. Lá em Campo Grande tem uma loja bem grande, que a loja tem vários textos bíblicos assim, bem legais. Tem até esse texto que a gente falou, 1 Coríntios 10:31. Sabe quem é o dono? Batista. Não tem problema. Mas como eu queria, cadê os meus irmãos adventistas? O plano é que nesses restaurantes, cada pessoa que chegasse, você pudesse criar relacionamento e poder falar de Cristo com essas pessoas que nunca viriam numa igreja. Loja de produtos naturais, a mesma coisa. Irmão, eu já estudei muito sobre isso. E como eu gostaria que viesse aqui nessa igreja, alguém se levantasse e falasse: Marlon, eu quero criar um restaurante vegetariano para a glória de Deus. Eu quero criar uma loja de produtos naturais. Eu sei todas as ferramentas. Eu já estudei muito sobre isso. Já tivemos algumas coisas por aí nessa vida. Para a glória do Senhor. Tem um restaurante lá, em Campo Grande, que foi criado com esse propósito. O meu sogro, que não é adventista, visitava esse lugar. E este lugar, ele fala assim: Marlon, eu gostava muito de ir lá, porque eu comia saudável. Só que aí eles começaram a colocar carne de volta. E eu sou fraco, né? Voltei a comer. Ele comia. Era para ele testemunhar ali naquele momento. Ele ofereceu achando que ia poder possibilitar e, na verdade, atrapalha aqueles que querem ser ajudados. Umas fatinhas de comida. Não tem queijo aqui. Um queijo vegetal feito de castanha. Uma delícia. Hambúrguer de aveia, ketchup de goiaba, batata assada, alface natural, orgânico e pão integral. Minha esposa que fez lá na Serra do Cipó. Queijo Cheddar também feito de castanha de caju. Um bolo de cenoura com cobertura de alfarroba. Delicioso. Saudável também. Dá para ser feliz. Hoje eu falo, irmãos, apesar do meu preconceito, eu sou muito mais feliz e realizado hoje nessa área da alimentação do que eu era no passado, comendo minha lata de leite condensado. Quer você crer ou não? E não tendo o meu churrasquinho com meu pai, que eu fazia todo final de semana.
Eu vou, mas a gente passa outras coisas, né? 8 remédios. Eu vou pular essa parte que vocês sabem sobre eles. A verdadeira temperança ensina-nos a dispensar inteiramente as coisas, todas as coisas que são nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Eu tenho pouco tempo, preciso passar alguns pontos para vocês agora, para a gente abordar. Qual foi a minha motivação inicial? Porque eu, com 20, 21 anos, quis mudar. Foi quando eu entendi isso daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Os nervos cerebrais, que se comunicam com todo o organismo, são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar a sua vida mais íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas do sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais e o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. O que quer dizer? Que Deus fala conosco pelo cérebro. E qualquer coisa que perturbe o cérebro atrapalha a nossa comunicação com o céu. Deus quer falar conosco. Ainda mais agora, nesse tempo que vivemos. E muitos de nós podemos estar como bêbados sem beber. Porque há muita alimentação que produz álcool no nosso sangue quando fermenta, por exemplo. Deus começou a dar à luz à Igreja Adventista em 1963 a mensagem de saúde. Naquela época, o povo adventista comia carne de porco, que não tinha luz ainda, fumavam, bebiam e faziam várias outras coisas. Veio a primeira luz de saúde. Eu já falei para alguns aqui. Qual você acha que foi? O primeiro item que Deus falou que deveria ser abandonado. Lembra? Olha como eles viviam. Agora chuta qual foi o primeiro. Aqui falaram açúcar, o que é? Carne, cigarro, café. Mas por quê? Eles estavam comendo porco. Por que café? Porque o objetivo final e principal da mensagem de saúde não é que tenhamos saúde apenas. Isso é uma consequência. O principal é esse aqui, a mente. E faz tanto mal à mente. Quando você toma uma xícara de café, a circulação cerebral sua diminui em 40%. Cafeína também, né? Tudo que tem muita cafeína, sim, com certeza. Atrapalha a nossa conexão com o céu. É difícil, né, irmãos? Eu sei, eu sofro igual a vocês. Vamos chorar junto. Agora no final a gente chora junto, mas a gente ora junto também, porque Deus me deu força e me dá ainda, porque eu sou fraco igual a vocês, e vai dar para quem quiser. Mas foi o primeiro item que Deus falou: o café. Deus quer a mente do seu povo, para poder o povo ter condições de governar o seu próprio organismo. E depois a luz foi sobre um outro e outro ponto. Vamos aqui então passar por alguns textos, que eu quero passar um vídeo muito legal para vocês, que alguns já devem ter visto, mas muito legal. Vamos lá. A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares quando, se houvesse triunfado neste ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Os que são escravos do apetite, no entanto, deixarão de aperfeiçoar o caráter cristão. Porque eu lembro quando eu estava ali começando nos caminhos de Deus, tinha muitas tentações de jovens. Vocês sabem alguns vícios que os jovens têm que deixar, né? Que não está na igreja e vem para a igreja. Eu fui um jovem meio assim. Eu estava lutando e não tinha força para vencer essas tentações, parecia que me dominava. Orava, pedia a Deus e não tinha força. Aí eu percebi também que eu estava colaborando com o diabo com aquilo como eu vivia. Com algumas coisas que me estimulavam ou faziam perder o domínio de mim mesmo. E quando Deus me deu força para vencer esses pequenos pontos na minha vida, que eram grandes, mas eram pequenos, perto daqueles que são espirituais, né? Deus me deu poder para também ajudar a resistir o mal em outras áreas. É impossível ao intemperante ser um cristão. O cristão não é aquele que fala que crê em Cristo. Lembra? Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, está em João. Pois as suas faculdades mais altas são trazidas no cativeiro pelas paixões. Aquele que é o intemperante está em Gálatas, que é o fruto do Espírito, a temperança. Precisamos refletir sobre isso também. Nós temos que entender, queridos,
que não existe vida espiritual para lá, vida física para lá, como se fossem totalmente separados. São diretamente relacionados. Você está fazendo algo espiritual quando você está se exercitando. Lembre-se disso. Quando você está caminhando, quando você está fazendo algo para você cansar, suar, quando você está fazendo algum exercício manual, você está fazendo algo espiritual. Que estão diretamente relacionados. Ninguém se iluda com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afetará a sua espiritualidade. Ah, isso aí não tem nada a ver. Existe uma estreita afinidade entre a natureza física e o espírito moral. Isso a ciência está falando hoje. Qual é o segundo cérebro, de acordo com a ciência? Intestino. As coisas, ela afeta diretamente o cérebro. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso. Vamos pensar em outros momentos. Minha esposa vai falar algumas coisas, não sei exatamente o que ela vai falar, que talvez é a primeira vez que eu vou assistir essa palestra dela. Os maus hábitos do comer e beber conduzem a erros de pensamento e ação. Olha isso. A condescendência com o apetite fortalece as tendências animais, dando-lhes ausência sobre as faculdades mental e espiritual. Há poucos que estão dispostos a compreender o quanto os hábitos dietéticos têm a ver com a sua saúde, caráter e utilidade deste mundo e destino eterno. Os guardadores dos sábados deveriam ser os últimos a manifestar falta de interesse nessa grande obra. Sabe que a gente encontra menos resistência para falar sobre saúde fora do que dentro? É por isso que na faculdade de teologia, eles estão dando a matéria de saúde agora, que para mim foi a mais difícil que eu vi. Isso aqui tá leve, tá, irmãos? Tá levezinho que eu tô passando perto do que a gente ouviu lá, como pastor, futuros pastores. Foi pesado. O negócio assim para humilhar o coração mesmo. Ali no NASP que nós ouvimos, com a professora Alane, foi uma bênção. O deixar de seguir os saudáveis princípios, esse é o último texto da Espírito de Profecia, tem maculado a história do povo de Deus. Lembra o povo de Israel quando saiu do Egito? Mesma coisa que a gente, é carne igual que manda, né? Tem havido constante afastamento da reforma de saúde. E o resultado é que Deus é desonrado por grande falta de espiritualidade. A igreja que se desatenta pela questão de saúde, ela sofre pela questão de espiritualidade. Você vai ver que os irmãos não são tão missionários, as pessoas não são tão ligadas, porque as pessoas estão entorpecidas e bêbadas. E a mente não fica clara. Tem-se erguido barreiras que jamais seriam conhecidas se o povo de Deus tivesse andado na luz. Quantas portas não seriam abertas? Irmão, eu quero colocar aqui, se puder abrir o som aí, Thiago, fazendo um favor. A gente vai ver aqui uma reportagem bem legal. Mas em Loma Linda, pequena cidade da Califórnia, os mandamentos da longevidade são vários. Quem mora lá e segue os preceitos adventistas vive muito mais tempo do que os americanos em geral. E nós fomos até lá descobrir o que eles fazem para ir tão longe na vida. Alguns aqui já chegaram à idade do justo descanso, mas nem pensam em parar. Aliás, só pensam em correr. E nem adianta impor limites à velocidade desses atletas. Eles são especialistas em quebrar recordes. Afinal, moram na cidade dos Estados Unidos, onde são registrados os maiores índices de longevidade do país. Loma Linda, na Califórnia. Exercício é um dos segredos da vida longa e a população aqui de Loma Linda leva isso muito a sério. Good morning! Então são bem 7 horas da manhã, good morning! E quase 500 pessoas já estão nas ruas treinando para uma maratona. Hoje eles vão correr 16 quilômetros. E hoje seria dia de descanso. Mas é no domingo que fica evidente a boa disposição desse pessoal. Eles correm em grupos, separados pelo desempenho. Idosos e também jovens, que sabem que para viver muito, o cuidado com o corpo tem que começar cedo. The same thing is true with a marathon. Na vida é como na maratona. Se eles querem ter energia para chegar ao quilômetro 42, tem que começar a se cuidar nos primeiros passos da corrida. É o que diz Jim Walling, presidente do clube de ginástica que lançou na cidade a mania de correr. O primeiro grupo
idealizado por médicos, tinha só 45 pessoas. Hoje são milhares de aspirantes a atletas. Gente que quer prolongar o tempo de vida, mas com saúde. And look at my father. He was ancient at 54. O corredor Mike, de 54 anos, nos diz que com a mesma idade, o pai dele já parecia um velho. Eu me sinto com 21 anos. E você acha que vai viver até quando, eu pergunto? Oh yeah, 80 or 90 easily. Yeah. Até 80, 90, fácil. Rita não corre mais, mas caminha todos os dias com a ajuda do andador. Rita mora no asilo mantido na cidade pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E este é outro segredo da longevidade de Loma Linda. Boa parte da população é adventista. Quando perguntamos por que vivem tanto, a resposta deles é sempre a mesma. Tengo confianza en Dios. Porque tenho confiança em Deus e porque sou vegetariano, diz o chileno Otto, que veio para a Califórnia ainda criança e dedicou sua vida aos livros que pregam a fé. Otto está entre os mais jovens do asilo, tem 95 anos. Margie tem 103 e só usa o andador porque o regulamento do lugar exige. Ela não parece mesmo precisar muito dele. Sou vegetariana há 60 anos, justifica ela. Vegetarian for 60 years or more. Outra regra de ouro do lugar é não ao cigarro. Jay McFarland foi o criador do programa Pare de Fumar em 5 dias. Segundo ele, este é o tempo necessário para resistir ao hábito. E se chegar aos 10 dias sem cigarro, o ex-fumante recupera paladar e olfato e ganha coragem para continuar o programa. Your body is a temple. Nosso corpo é como um templo e não se joga lixo no templo, diz ele. Aos 95 anos, o médico pode dizer que ajudou milhares de americanos. Já este outro médico de Loma Linda, aos 92 anos, ainda ajuda. O Dr. Els Ripworm dispensou a aposentadoria e ainda participa de cirurgias num dos hospitais locais. My hands are good and they don't shake. Tenho sorte de ter mãos firmes. Elas não tremem, mostra ele. O Dr. Els diz que o fato da cidade ser uma colônia de adventistas do sétimo dia pesa muito nos índices de longevidade. Em parte pela fé, mas em parte por causa das regras da igreja, que estabelecem o vegetarianismo e a abstinência de álcool. Pesquisas mostram que um morador da Califórnia adventista vive 9 anos e meio mais que um não adventista, explica o médico. Quem não fuma ganha alguns meses de vida. Quem faz exercício também. E quem come vegetais e castanhas, como nozes, também ganha tempo lá no fim da vida. Além disso, o Dr. Els dá outras dicas para viver muito. Beber pelo menos 5 copos d'água por dia reduz em 50% a incidência de doenças do coração. E de coração, o médico entende. Ele é um dos maiores cardiologistas da sua geração. E este é outro segredo da longevidade local. O sistema de saúde é excepcional e a renda per capita da cidade é altíssima. Basta ver pelo porte das residências. Para muita gente da região, passear no fim de semana para ver as imensas casas é um hobby. É o caso de Leonardo e Rita, que de tanto prestarem atenção nas mansões acabaram construindo a própria. Ele, nascido no Brasil, ela em Portugal, foram para os Estados Unidos ainda jovens, mas estão casados há apenas 9 anos. Ambos ficaram viúvos e são o segundo casamento um do outro. Fomos no estado de Oregon, onde mora minha filha. Ela fui lá levá-la porque é minha filha que manda em mim, né? Já que a minha mulher faleceu, então a filha manda eu ficar. Mas fomos lá visitá-la
E ela olhou assim para ela e nós saímos andando. Depois ela veio assim e disse: olha, quero dizer um segredo. Você deve casar com essa mulher, papai. O senhor deve casar com essa mulher. Ela é uma mulher muito boa. Olha, muito obrigado. Então eu vi que eu casou com ele porque a minha mãe. Histórias como a de Leonard e Rita são comuns em Loma Linda e também fazem parte da explicação para a vida longa. James e Erin casaram-se há 25 anos, quando ele ficou viúvo. Ela era solteira. The Bible says it's not good for a man to live alone. É como diz a Bíblia, não é bom para um homem viver sozinho. E como eu quero viver sob as regras da Bíblia, quando fiquei viúvo, comecei a procurar outra mulher para me casar. A Igreja Adventista estimula, além da vida a dois, o amparo da comunidade, que ajuda no equilíbrio emocional. Estudar muito, viajar e qualquer outra atividade intelectual também são encorajados. Oh, I read so much. I love to read. Até hoje adoro ler, diz Alice. Leonard também lê bastante. Apesar de não ter computador em casa, assina várias revistas. E como todo mundo na cidade, não fica parado. Cuida sozinho de todo o quintal. É aqui que eu passo meu tempo, viu? Exercitando e trabalhando. E para mim é um prazer, eu tenho uma alegria de fazer esse trabalho. E muita gente aqui faz isso, não é? Muita gente. A maioria do povo aqui faz isso, né? Eles, você vê médicos, engenheiros e doutores, catedrais trabalhando na horta, né? Não é incrível? Incrível é a energia de Leonard aos 78 anos e Rita, 70, considerados jovenzinhos na cidade. Cidade que tem Rita, 94 anos, Margie, de 103, o Dr. Els, com 92, Alice, com 94, o Dr. J, com 95. Irmãos, eu não canso de ver esse vídeo e sempre eu me emociono. De olhar, assim como Israel, Deus tinha um propósito lindo com Israel. Mas eles deixaram os caminhos do Senhor de viver grande luz. Era para existir milhares de Loma Linda pelo mundo, Blue Zones. Cada lar deveria ser uma Blue Zone nesse mundo. Não só na saúde, mas na espiritualidade, no amor, na bondade, na caridade. Mas nós temos um lugar assim para nos inspirarmos. Se puder colocar a tela inteira, irmão, por favor. Nesse slide atual. Isso, esse de baixo. Obrigado. E há esses vídeos, né, locais como este, que nos ajudam. Pode deixar que eu passe, irmão? Desculpa. Foi agora. Deixa eu passar. Para a gente poder se inspirar. A gente poderia ter abordado aqui profundamente um tema bíblico, como esse. Daniel, um dia ele, no meio da Babilônia, ele decidiu: experimenta, te peço aos teus servos 10 dias, que nos deem legumes para comer e água para beber. É princípio bíblico. Mas não podemos esquecer, eu gosto muito da tradução, dessa tradução aqui de Filipenses. Posso fazer todas as coisas que Cristo me pede com a força que Ele me dá. Deus me ajudou a tirar esse preconceito que eu tinha sobre esse tema. E hoje é um privilégio para mim falar deste tema que transforma vidas por onde a gente vai. Primeiro, da graça de Cristo Jesus, em primeiro lugar. Mas também daquilo que Deus quer fazer em nossos corações e mente. Tanto com jovens, com pessoas mais velhas e tudo mais. É um prazer chegar na casa de pessoas que precisam e ver que simples orientações mudam vidas. Deus tem um propósito para vocês também. Ele quer fazer do seu lar uma blue zone, uma zona azul. Quem quer ter um lar desse jeito? Amém? Vamos cantar junto então. Peço que o irmão se levante. A música final. Então nós oraremos juntos.
antes de orarmos, lembre-se, se você se sentiu hoje, Deus está querendo falar com você sobre esse assunto, não perca, hoje 4h30 da tarde, nós vamos começar pontualmente, vocês vão ouvir um testemunho impactante. Não deixe de convidar as pessoas que você conhece, não deixe de vir, porque esse é o início de tudo, participar dessas reuniões que falam disso. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia conosco. É claro que nós olhamos aquilo que poderíamos ser, o que poderia ser o seu povo, ainda mais agora, Pai, no momento onde o mundo está plenamente doente, mas ainda não somos. E o mundo tem tomado à nossa frente, ocupado o lugar onde nós deveríamos estar. Pai querido, mas eu sei que o Senhor pode começar a realizar uma grande obra nessa igreja, para que nos lares sejam umas zonas azuis, onde testemunhe da saúde, do amor, da bondade e da fé, a todos que entrarem em contato, Senhor. Sei que daqui dessa igreja pode ter alguém que você esteja impactando a mente, para que quem sabe tenha um restaurante vegetariano, ou então uma loja de produtos naturais, ou trabalhe de alguma outra maneira, que é tão vasto esse campo, Pai, a área da saúde. Há pessoas que têm um sítio, ou um lugar onde pode ver a natureza, e receber pessoas que precisam ouvir da Tua palavra, ou que estão doentes, e ajudar só pela convivência de como vivem. Então, Pai, nos ajude como viver. Nos ajude a ter força para mudar aquilo que precisamos mudar. Quebre os nossos preconceitos sobre esse tema. Tire isso do nosso coração que tem nos atrapalhado viver as maiores experiências que o Senhor quer que nós vivamos. E assim foi comigo, ó Pai, quando eu fazia faculdade na Federal, quanto melhorou meu rendimento escolar quando eu mudei a minha alimentação também. E de diversas outras maneiras que poderíamos falar aqui, ó Pai. Mas acima de tudo, para termos o nosso cérebro sem os entorpecentes que têm feito a gente ter menos força para conversar com o Senhor, ouvir a sua voz e entender a sua palavra. Nós pedimos a Tua ajuda e pedimos o Espírito Santo, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e até a tarde.